olá, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje eu quero falar com você rapidamente sobre realismo e observar como o cristianismo é, para mim, a maior oportunidade, a melhor possibilidade de nós estarmos em contato com o mundo real. Eu sei, é verdade. Eu sei que muitas pessoas olham para o cristianismo e o veem como mais uma construção religiosa mitológica, mítica, cheia, repleta de figuras para apresentar o mundo real. Mas eu penso exatamente o contrário. Eu penso que é com a lente do cristianismo que eu consigo enxergar, ver a realidade. Então eu observei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar muito rapidamente com você. Nosso objetivo não é aprofundar nestas questões, mas provocá-la para que você pense a respeito disso, acerca dessas coisas que nós estamos aqui falando. Primeiro eu quero observar acerca do início da Bíblia, de como Deus comunica a criação de todas as coisas, como Deus, usando Moisés, ele comunica acerca de si mesmo e a respeito de toda a sua criação. Para isso, a gente precisa olhar para Gênesis 1 e Gênesis 2. E quando eu vou lá para Gênesis 1 e eu vou lá para Gênesis 2, eu percebo que este Deus, para falar acerca de si mesmo, ele não apresenta elementos muito lúdicos, elaborativos. Ele não apresenta muitas ilustrações. Ele simplesmente diz que ele é e que ele fez todas as coisas com o poder da sua palavra a partir de uma ordem, a partir de uma cronologia. Então, eu gosto disso, eu gosto de ver como Deus ele não se detém em aspectos lúdicos, figurados, ele simplesmente estabelece uma ordem cronológica. E assim Deus foi fazendo todas as coisas, foi avaliando a sua própria criação, e ele vai dizendo, e viu Deus que isso era bom. Que é algo mais real, mais objetivo do que isso, não há ludicidade, não há ilustração. É uma descrição religiosa, você precisa de fé para acreditar nisso, é verdade. Mas a partir do momento que eu creio nisto, eu creio absolutamente nesta narrativa, eu olho para essa narrativa e vejo como ela é objetiva, como ela é transparente, como ela elimina os aspectos lúdicos, figurados, para falar que simplesmente Deus fez, criou segundo a sua vontade, sem nenhum tipo de mediação ilustrativa. Mas também quando a gente olha e observa acerca da continuidade daquilo que Deus descreve a partir de Gênesis 1 e 2, eu vou referir então agora a Gênesis 3, eu vejo como Deus fala acerca do pecado. Deus também é muito realista. Ele diz que a serpente, que é a figura de Satanás, ela se apresenta diante de Adão e Eva e propõe uma rivalidade. Propõe uma quebra, uma ruptura da relação do homem e da mulher com este Deus Criador. E, é claro, ele é objetivo. E qual é a proposição que está acompanhando tudo isso? É de que o homem seja liberado, libertado da presença do governo deste Deus. Mais do que isso, que esse homem, então, a partir deste entendimento, ele possa ser como Deus. Olho para isso e percebo isso muito realista, porque eu vejo isso muito presente, de forma muito clara em nossos relacionamentos. Como nós somos adversários, como nós somos oponentes, como nós odiamos o outro, isso está presente em toda a nossa relação. Como nós temos dificuldade de estarmos submetidos a governos, a autoridades, como nós todo o tempo damos ouvido àquilo que de alguma forma visa nos valorizar e não queremos nos submeter ao outro, absolutamente a ninguém. Temos o desejo desta autonomia. Acho isso extremamente realista. Acho que isso revela exatamente aquilo que nós somos como humanidade caída, que a partir de determinado momento da história decidiu afastar-se de Deus. Muito bem, você pode não acreditar, mas olhando para aquilo que está relatado em Gênesis 3, eu observo claramente que isso é real, que isso representa de forma muito clara a sociedade que nós vivemos, a comunidade que nós vivemos, as nossas características atemporais. Olho para toda a história da humanidade e eu vejo esse emblema.
da rebeldia, da dificuldade do homem de se submeter à autoridade, como o homem é egoísta, como o homem é perverso, como o homem é violento, como o homem é hostil à ideia daquele que o governa. Quando eu olho ainda para Gênesis 3, eu vejo lá que há uma promessa. A promessa da redenção. A promessa do filho que viria e que, vindo, traria a esperança. E também olho e vejo que isso é algo que está muito presente em nossos tempos, sempre está presente. A ideia da espera messiânica, a ideia de uma promessa messiânica, a ideia de uma necessidade de uma redenção, está presente sempre, em todos os tempos, sempre. Quando eu tive contato pela primeira vez com a literatura espanhola, que falava da realidade pré-colombiana, daqueles que viveram aqui na América antes da chegada de Colombo, a literatura espanhola, não necessariamente religiosa, não com objetivo teológico, mas apenas historiográfico, mostra muito claro que muitas daquelas comunidades dos povos nativos receberam as comunidades, a presença europeia, neste caso espanhola, porque eles aguardavam os deuses que viriam, aguardavam a redenção. Interessante isso, né? Como isso está presente, está associado à nossa realidade. Você vê como as pessoas criam expectativas quando entra um novo governo, como as pessoas ficam hostis nessas disputas ideológicas para saber qual é o melhor governo, de esquerda ou de direita, ou qual o candidato A ou o candidato B. No fundo, tudo isso esconde um anseio messiânico. Um anseio messiânico. A chegada de alguém, de um governo, que de alguma forma pode trazer a esperança, que na verdade eu entendo que é uma expectativa realista, presente no coração do homem. E, obviamente, isso foi estabelecido por Deus lá no Jardim do Éden. Quando vejo como Deus trata com este homem, colocando-o para fora do Éden, e quando a Bíblia diz que esse Deus é santo, 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 e não pode comungar, em hipótese nenhuma, com o pecado, eu olho e vejo que é natural. Deus pôs o homem para fora do Éden, porque este Deus que é santo, santíssimo, ele não pode conviver com o homem que vive, que está em pecado. Mas me parece que isso seria hoje algo politicamente incorreto, essa narrativa. Mas a Bíblia não se preocupa com isso. Ela simplesmente diz que Deus colocou o homem para fora do Éden, revelando a ruptura nesta relação. E assim a gente vai vendo também o ódio de Caim pelo seu irmão, a violência de Caim, como isso é realista, como isso representa, como eu falei, a nossa hostilidade, o nosso egoísmo, a nossa perversidade, a nossa disputa por poder. A Bíblia é a oportunidade de nós pensarmos, olharmos o mundo além da mitologia, olharmos além da fantasia. Estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, é um convite para que nós compreendamos quem nós somos e o mundo em que vivemos. Eu entendo que é a melhor possibilidade, é a única possibilidade de você fazer isso de forma mais abrangente e profunda possível. Eu quero ainda continuar observando algo que eu quero, chegando já ao final deste vídeo, pensar com você. Quando Deus escolheu o povo de Israel, e quando Deus comunica ao povo de Israel que o escolheu, não porque eles merecessem, perceba, pode parecer para alguns uma grande perda de elaborar aí uma fantasia imensa. Mas Deus vai dizer na sua palavra, não, eu não vos escolhi porque vocês eram os mais numerosos, os mais bonitos, os mais atraentes. Essa última parte sou eu que estou acrescentando. Não, Deus escolheu segundo os seus propósitos. Perceba como isso seria uma grande oportunidade para fantasiar, para trazer o lúdico, para trazer figuras. Simplesmente Deus escolheu aquele povo a partir de Abraão. Perceba que isso, ao contrário do que as pessoas possam pensar, eu considero antimítico, no sentido de antimitológico, antifantasia. A Bíblia não nos convida a vivermos num mundo de fantasia. A Bíblia nos conduz a sermos realistas. Eu fico pensando em momentos como o de Davi.
Davi foi um homem escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Mas a Bíblia é extremamente realista, ela não esconde os pecados de Davi. Não esconde que Davi se escondeu entre os filisteus e tentou os enganar, se fazendo como aliado dos filisteus, para que ali ele pudesse permanecer o maior tempo possível, enquanto ele fugia de Saul. A Bíblia não esconde que Davi se fez de louco em mais uma tentativa de se esconder de Saul e se proteger. Ficou babando, parecendo como se fosse um insano. A Bíblia não diz, e não esconde, melhor dizendo, que Davi conduziu um homem à morte como rei, e sendo este homem um dos seus soldados, para que ele pudesse esconder que ele havia tomado a mulher deste homem para si. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia é extremamente realista com relação a isso, revelando o pecado, a falibilidade desta pessoa que tinha sido escolhida por Deus para ser o representante da monarquia de Israel. Uma figura que apontaria, então, a partir de então, para a pessoa de Cristo, o monarca maior, definitivo, o rei que Israel e o mundo aguardava. A Bíblia é realista porque ela mostra que quando este filho de Davi com esta mulher, ele está muito doente, Davi, ele fica entristecido, jejuando, clamando a Deus. O texto está em 2 Samuel, eu quero até ler junto com vocês. Orando, clamando a Deus para que Deus preservasse a vida dele, dessa criança, do seu filho, com Batseba, esta mulher que ele tomou para si de forma indevida. Mas em dado momento, Deus toma para si essa criança e o filho de Davi morre. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E a resposta de Davi, ela é repleta de realismo. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. A Bíblia não é uma história, uma narrativa literária que nos convida à fantasia. Ela expõe de forma sem constrangimento, de forma a abrir as nossas vísceras, expor a nossa intimidade, mostrar a nossa realidade, de forma não fantasiosa. E o comportamento de Davi é algo muito interessante, porque apresenta um realismo de um homem que estava esperançoso no Senhor, crendo que Deus poderia trazer de volta a saúde de seu filho. Mas na hora que ele percebe que Deus não fez isso, ele encara isso com a realidade máxima. O que adianta eu agora continuar prostrado? Deus decidiu levá-lo. E ele entendeu claramente que essa tinha sido a decisão de Deus. Então agora vou me levantar, vou me banhar, vou me alimentar, trocar de roupas, porque a realidade está posta. Toda a Bíblia ela aponta para essa necessidade de enxergarmos a este Deus e a nossa condição de forma mais realista possível. E eu acho que o maior emblema de tudo isso é a cruz de Cristo. Porque ela aponta claramente que um Deus santo se fez homem e habitou entre nós, para que ele levasse sobre si os nossos pecados. Isso revela coisas muito profundas. Revela a existência de um Deus que é soberano, de um Deus que é santo, de um Deus que não comunga com o pecado, um Deus que é justo, porque ele apresenta a sentença, a condenação sobre o pecador, mas um Deus também que é compassivo, que é misericordioso, que permite que esta culpa, essa sentença recaia sobre ele mesmo, nos ofertando misericórdia e graça.
Não, 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 não. O cristianismo não é um convite à fantasia. Deus não quer que você olhe para a sua realidade e fique fantasiando a sua realidade, dando ouvido ao seu coração enganoso, querendo imaginar que a sua vida é como ela não é, ou que ela seja como ela não será. Mas Deus te convida a olhar ao seu redor e perceber o mundo em que você está inserido, a realidade que você vive. Qual é a situação do teu coração, a sua condição física, a sua capacidade intelectual, o seu distanciamento ou aproximação de Deus. Ele te convida, ele te convoca mais do que te convida. Porque estamos diante de um Deus que é poderoso e que não negocia a sua vontade. E isso a Bíblia também não fantasia. Perceba, a Bíblia, ela não quer nos agradar. Ela é uma exposição da verdade. Eu estou aqui e eu vou morrer. Eu vou morrer, a Bíblia fala disso. Eu estou aqui e eu vou sofrer. Eu vou sofrer, a Bíblia fala disso. A Bíblia nos convoca a olhar todas as coisas e percebermos a realidade. A Bíblia diz que 70, 80 anos, depois disso, é viver de forma penosa, que é algo mais confrontador do que isso. Dizer que é isso mesmo. A velhice te tira o vigor, a capacidade física. E você, na medida que envelhece, está se aproximando da morte. A Bíblia não nos faz cafuné, mas ela também fala com o mesmo realismo que todas essas coisas que nós estamos inseridos serão desfeitas, que haverá um tempo onde a dor cessará e que a lágrima dos olhos será enxugada e nós não mais sofreremos, porque estaremos plenamente com este Cristo de Deus. E eu olho para o mundo que eu estou vivendo, para todas as circunstâncias políticas, culturais, econômicas, sociais, olho para tudo e procuro enxergar isso sem fantasia, da forma mais precisa possível. E o que eu uso para enxergar desta forma? O cristianismo, que revela o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e fala exatamente quem é o homem e o que o homem é capaz de produzir. Então não há engano no meu coração, mas há esperança, porque esse Deus realista me apresenta a esperança, que é Ele mesmo, revelado na pessoa de Cristo Jesus. Não. O cristianismo não é uma construção mitológica. O cristianismo é um convite para vivermos a vida real, segundo os propósitos desse Deus. Durante todo o nosso vídeo, você ouviu um barulho. Pom, pom, pom. Foi o meu computador que eu esqueci de desligar o áudio, que estou fazendo isso agora, já no final. Tarde demais, você ficou acompanhando todos esses barulhos em todo o tempo. Me perdoa por isso. Vou repetir. O cristianismo não é ilusão, não é uma fábrica de fantasia. Não está aqui para nos engodar numa narrativa lúdica, para que você fique confortável. Não, isso não é verdade. Não, ao contrário. O teu sofrimento é para você sofrer, a sua alegria é para você se alegrar, a sua juventude é para você ser jovem e a sua velhice é para você viver algo que é real. Você é velho. Tudo isso revela a realidade, a verdade de um Deus que mostra a nossa condição, sobretudo após o pecado, mas nos oferta uma esperança real. A única esperança real, Cristo Jesus. E o resto? O resto para mim é apenas fantasia. Então, sem fantasias na real, até o próximo Porções do Evangelho.